Vocês estão prontos? Vamos adorar a Ele?
Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Shalom, igreja, graça e paz. Boa noite, tudo bem? Se coloquem de pé. Cumprimente o irmão que está do seu lado. Diga, seja bem-vindo aqui essa noite, que Deus tem uma palavra poderosa para você. Cumprimente no mínimo 3 pessoas. Amém? Amém? Eu queria ler um versículo com vocês. Ele está em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Diz o seguinte: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu queria dizer para você nessa noite que Deus tem visto cada oração que você tem feito na presença dEle. Deus tem visto o quanto você tem buscado. Então se esforce para entrar na presença dEle, para buscar a palavra dEle, que eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para falar com você essa noite. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui com a palavra que vai transformar a sua vida. Entendeu? Amém? Receba, que você tenha um coração fértil e que a semente que for lançada hoje, tome posse. Chama a existência dela, declare ela na sua vida, que Deus tem uma recompensa para você. Amém? Fecha seus olhos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença e eu creio, Senhor, que hoje é uma noite poderosa. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui nesta noite. O Senhor é bem-vindo neste lugar, Pai. Sonda nosso coração, Pai. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te engrandecer, para Te render louvores, ó Pai. Senhor, nós deixamos, Senhor, todo o nosso eu. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos para sair daqui cheios da Tua presença, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Fala, Senhor, com cada vida aqui, Senhor. Fala, Senhor, no coração de cada um, Pai querido, que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados, Pai, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e dê uma grande salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Na palavra existe o sim e o amém para cada promessa que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você crê? Então dê um glória a Deus, dê um aleluia, diga sim, amém para cada promessa que Deus tem para a minha vida, para a minha história, para a minha casa, para a vida dos meus, em nome de Jesus. Vamos cantar? Jesus é o sim, eu digo amém para cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim, eu digo amém para cada promessa de Deus para mim. Quem pode impedir o que Deus vai fazer? Se agora
O que Ele começa vai até o fim. Jesus é o fim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o fim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Me deu o Espírito que me selou como garantia do que está por vir. Poder do alto me capacitou. Vou permanecer vivo até o fim. Jesus é o fim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o fim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. O preço que Ele pagou, que me justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. O preço que Ele pagou, que me justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém, amém. Sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém. O preço que Ele pagou, que me justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. O preço que Ele pagou, que me justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. Eu posso ouvir um amém, amém, amém. Promessas para a sua vida. Quantos tomam posse nessa noite? Ele é fiel para cumprir cada uma dessas promessas. Então continue tomando posse aí do seu lugar. Deus tem algo novo para você. Você crê? Aleluia. Glória a Deus.
paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu clamor, e Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olhe para o alto. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Quem tem socorro bem presente na hora da angústia. Olho para o alto, sei que não demora o meu Ele tem um socorro socorro para você nessa vem. noite. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu. A igreja declare: Ele é fiel pra cumprir. Diga nessa noite: oh, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel. Ele toma posse. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Tome posse daquilo que Deus tem para você. Aleluia. Oh Senhor, nós queremos mergulhar nas águas do Teu Espírito. Tu és tudo que temos. Tu és a motivação de estarmos aqui. Então feche os teus olhos onde você está. É muito bom celebrarmos a Deus, mas também é muito bom nós entregarmos algo novo para Ele. Do nosso coração, o nosso reconhecimento. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. No poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água
água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se ele ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Yeah. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. És fonte da vida que me encontrou. És o dom de
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma é, Senhor, a fonte. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Passa o teu rio aqui, Senhor. Flui com os teus rios aqui, Senhor. Purifica as nossas almas. Purifica, Senhor, os nossos corpos. Purifica, Senhor, os nossos corações. Passa o teu rio aqui, Senhor. Oh, tu és aquele que pode todas as coisas. Oh, Senhor, o rio do Senhor, do trono de Deus, está passando por aqui. Feche os teus olhos e seja purificado agora. Você que chegou aqui com enfermidade, o Senhor está te purificando e tirando toda enfermidade nos ossos, toda enfermidade que assolou a sua vida durante essa semana, hoje tem fim, porque o rio de Deus está passando aqui. Beba do rio de Deus aí onde você está. Beba do rio de Deus. Traga para a sua vida. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Ele está lavando. Eu quero fluir em tuas águas. Flua no rio de Deus. Ele é a fonte. Fonte de águas vivas. Mais uma vez, eu quero, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Se esse é o desejo do
águas vivas. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas onde você está. Há um fluir do Espírito, há um fluir do trono de Deus. Eu tenho sentido no meu espírito a respeito de curas hoje aqui. O Senhor está curando pessoas hoje aqui. Eu sinto essa certeza no meu espírito. O diabo ele está se levantando contra o povo de Deus na área da saúde, mas em nome de Jesus ele é um derrotado. E ele se levanta para cair. E aonde a luz não pode haver trevas. E você carrega a luz de Cristo. Oh, a cura neste lugar. A cura neste lugar. A cura sobre você. A cura sobre a sua alma. A cura sobre o seu corpo físico. Eu sinto aqui a cura de Deus. Aleluia, aleluia. Vão ter pessoas aqui que vão começar a sentir a mão ardendo. Mas não é algo ruim, não. É o Espírito Santo de Deus. Se você está sentindo, coloque essa mão onde está a sua enfermidade agora. Que o Espírito Santo vai te curar. Coloque a mão aonde está a enfermidade. O Espírito Santo está fazendo algo aqui. E você tem que receber agora. Aproveita agora. Ora babababa xeriandarabás. Ora babababa xuriandarabasore cantarabachorarabás. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, porque a boa obra que o Senhor começou é fiel para completar na vida dos meus irmãos hoje aqui. Obrigada, Senhor. Agora aí do seu lugar comece a agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada pela cura. Obrigada pela resposta. Obrigada porque o Senhor é Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigada, Senhor. Levante suas mãos e diga: obrigado, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia, e eu recebo
o que o Senhor tem para minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Muito boa noite a todos os presentes, a você que nos acompanha em casa, de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Este é um culto a Deus e hoje uma homenagem especial às mamães de todo o Brasil. Muito bem, antes de se sentar, por favor, dê um abraço em quem está do teu lado, um sorriso, uma palavra profética, e que Deus possa derramar sobre você da sua graça, misericórdia, bondade e amor. Glória a Deus. Hoje um dia de muita emoção por conta da data. Nós sabemos que é uma data comercial, mas por outro lado, para nós, Dia das Mães não é apenas um dia no ano. Todos os dias para nós é Dia das Mães. Então não adianta no Dia das Mães vir com um presente, um abraço e um beijo, e o restante do ano só dá dor de cabeça para a mãe, ou não é? Então nós precisamos entender o quanto é importante, não a data, mas a mãe. Amém? Júnior aqui, que alegria poder te ver, um beijo no coração. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, nossos convidados, primeira vez, segunda vez, terceira vez, que alegria, viu, poder ter vocês aqui. O Herculano ali, tudo bem, Herculano? A Tibaia vai bem, obrigado? Glória a Deus. Trabalhando muito? Amém, que bom. Quero agradecer muito a Carol e sua equipe, não é? Que fizeram a decoração do hall de entrada, que Deus abençoe muito vocês. Eu vi que tinha um integrante novo na equipe hoje. Pois é, Deus abençoe. Glória a Deus. Giovana, está bem, esposa? Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Manuzinha querida, olha ela ali, que saudade de você, Manu. Amém, glória a Deus. Paulo de Godoy, meu querido Lio, um dos mais expressivos diáconos que nós tivemos no nosso ministério. Que saudade eu tenho desse irmão, como ele me amou. Eu não merecia tanto amor como ele me deu, viu? Ele teve muita paciência comigo, como pastor no começo do ministério, né? A gente tem que amadurecer demais, né? Glória a Deus. Alguém mais desse lado, primeira vez para eu te conhecer? Primeira vez. Fernanda, você está bem, Fernanda? Que bom te ver aqui. Ok. Desse lado, alguém? Bem-vindos, todos vocês. Daqui a pouco nós teremos a apresentação, uma apresentação especial. Quase eu disse do que se tratava, né? Glória a Deus. Muito bem. Hoje eu vou dar uma palavra rápida a vocês sobre como ter fé para sair dos problemas. Você sabia que você precisa desenvolver fé para sair dos problemas? É engraçado porque parece que a gente não precisa de fé para entrar em enrascada. E é verdade, num descuido, num tropeço, a gente acaba caindo e aquilo tudo acontece na nossa vida e a gente leva tempo para colocar as coisas no lugar. O Filho de Deus, ele deve ser mais consequente. Muitas vezes nós andamos muito pelas nossas emoções e sentimentos, movidos pela nossa alegria da alma, empolgação, entusiasmo, e isso pode ser um desastre na nossa vida. Você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, ali diz que o verdadeiro Filho de Deus, aquele que é Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não é movido pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo que ele sente, pelo que ele pensa, mas ele é movido pela palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para te abençoar em todas as áreas e curar você também nas suas finanças. O povo de Deus também acaba passando por situações atípicas, e eu sei o quanto é difícil. E alguns pensam até que orar para Deus dar sabedoria, discernimento, estratégia
para prosperar é pecado. Na verdade, não é pecado. Deus quer que você seja um filho próspero e abençoado em todas as áreas da sua vida. Mas o inimigo quer te privar daquilo que Deus tem reservado para você. Olha para quem está do teu lado e diga: você vai vencer todos os problemas, dificuldades e lutas que você tem na sua vida. Diga: Deus vai te dar poder, sabedoria, discernimento e estratégia. Agora dá uma palavra profética que vai encher o coração dele de alegria. Diz assim: o teu deserto está chegando ao fim. Amém? Vamos falar para um outro aí? Teu deserto está chegando ao fim. Vamos ouvir um glória a Deus poderoso? Glória a Deus! Amém! Aleluia! Olha, cada um sabe aqui aonde aperta o sapato e como é dolorido, é ou não é? Chega uma hora na sua vida que você pensa assim: e agora, como que eu vou fazer? Você não tem muitas vezes de onde tirar mais recursos, você não tem muitas vezes para quem pedir, e chega uma hora na vida da gente que muitas vezes a gente não tem mais para quem pedir e nem como pagar. Então, é nesta hora que a gente tem que parar tudo e buscar Deus, orar e jejuar. Tem um texto na palavra que eu acho muito interessante, quando 400 homens procuraram Davi para receber dele instrução para saírem das dívidas. A palavra nos mostra que eles estavam oprimidos e vivendo uma vida difícil. Davi era um homem de Deus. E quem é de Deus vai buscar conselhos de Deus para poder abençoar as pessoas. E quando você compreende que Deus quer te abençoar, as pessoas vão olhar para você e vão ver que você já superou muitas áreas da sua vida que estavam pendentes. De repente, não existe mais aquele passivo que existia outrora. Agora, o segredo é depender de Deus. Problemas nós sempre vamos ter. Neste mundo tereis aflições. E bota aflição nisso, é ou não é? Porque a gente sabe o quanto é difícil, porque o mundo é capitalista. Quando você atrasa uma conta, tem um irmão que falou para mim assim: pastor, estou me sentindo tão solitário, eu estou na igreja e estou me sentindo um peixe fora d'água, porque ninguém me liga. Eu falei: irmão, atrasa as contas. Você vai começar a receber telefonemas de monte, a rodo, não para mais. Às vezes o telefone parece que está endemoniado, tanto que pula. Por quê? É o tempo todo cobrador ligando, acaba a solidão. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer te devolver tua dignidade e a tua honra. Então, quando você entende o que é dependência de Deus, você vai dar um passo em direção ao teu milagre. O que é dependência de Deus? É você chegar e dizer assim: até aqui fui eu, na minha própria força. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu usei das minhas habilidades, dos meus dons, de tudo aquilo que eu sabia, de tudo aquilo que eu aprendi. Mas a Bíblia diz que é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Diga: eu preciso dessa bênção. Diga: eu quero esta bênção. Então, toma posse de que Deus te chamou para ter uma vida próspera e abençoada. Quando você entende isso, você não vai aceitar mais a pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, crise financeira e escassez. Não ore só quando aparece uma dificuldade, quando você tem que lidar com alguma situação extrema. Você precisa trabalhar com a fé preventiva. Quando você vai orar a Deus e vai dizer assim: Deus, eu tenho uma conta para pagar daqui 20 dias. Eu tenho uma conta para pagar daqui a um mês. E o débito é alto. Eu não sei como é que vai ser, mas eu começo a gerar no reino espiritual o meu milagre, porque a Bíblia diz que você deve chamar as coisas que não são como se já fossem.
Aí você ora e diz assim: Deus, me abençoe para que eu possa pagar as contas, as dívidas, os débitos, para que eu saia desse quadro de vergonha. Principalmente você que está aqui, tem o seu próprio negócio, a sua empresa, você que tem projetos de vida, você precisa, em nome de Jesus, se levantar no poder de Deus para vencer e tomar posse daquilo que o céu tem preparado para você. Porque quando você não toma posse, o ímpio vai tomar posse. É por isso que tem gente no mundo que prospera mais do que o crente. Porque o crente acha que não é merecedor. O crente acha que ser pobrezinho, tadinho, coitadinho, isso glorifica a Deus. A Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. E não que eles sejam envergonhados. Quando você prospera, o nome do Senhor é glorificado, é exaltado, é bendito. E eu quero deixar uma palavra aqui para vocês que estão passando por alguma situação difícil, complicada, e talvez você ache que não tem como resolver a curto prazo. Mas eu quero te falar uma coisa: o Deus que você serve é um Deus de milagre. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, mas eu orei dia desses para um empresário que estava praticamente quebrado, praticamente falido. E ele me disse assim: pastor, eu não tenho mais para onde correr, estou jogando a toalha. Eu disse assim: agora o Senhor te trouxe para junto dele, para te entregar aquilo que ele já tinha de antemão esperando por você. Só que você foi muito independente, você foi autônomo, você não buscou em Deus aquilo que o céu tinha preparado, aquilo que o céu tinha preparado para a sua vida. E ele entendeu, ele começou a chorar, e ele fez uma oração naquele momento de perdão, dizendo: Deus, me perdoa, eu fui independente, eu fui autônomo, eu não acreditei na tua palavra, e por conta disso eu fui até aqui, agora eu não consigo mais, agora acabou, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais crédito, eu não tenho mais nada. E sabe o que foi que aconteceu? Demorou praticamente uns 15 dias. Esse irmão todos os dias levantava e dizia: o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha ajuda. Eu não sei o que vai acontecer, Deus, eu estou à espera do meu milagre. Não sei se vem hoje, não sei se vem amanhã, não sei se vem depois. Mas uma coisa eu sei, eu orei e eu criei, tu és um Deus de milagre. Nós oramos em concordância no gabinete pastoral. O pastor liberou uma palavra sobre a minha vida e eu creio, eu sou teu filho, eu serei honrado, o Senhor vai devolver minha dignidade, minha prosperidade, o Senhor tem um milagre para mim. Sabe o que foi que aconteceu? 15 dias depois, que ele se quebrantou diante de Deus, que se humilhou debaixo da onipotente mão de Deus, algo de sobrenatural aconteceu. Uma empresa que não comprava dele há muito tempo resolveu comprar. Por quê? Porque tinha conseguido um contrato grande, e esse contrato iria favorecer toda a história da empresa. Ele ia sair do buraco, ele ia sair das dívidas. Então, uma empresa ganhou a concorrência e pediu para ele fornecer o material. E é assim um contrato muito alto. Então imagine você, 15 dias depois dele consertar o altar da sua vida, um milagre aconteceu. Então, eu acredito que do mesmo jeito Deus pode fazer com você, porque Deus não tem filhos favoritos. Mas depende do teu coração. Porque tem muita gente que quer prosperar por conta da sua individualidade, egoísmo, senso de propriedade. Mas nós não. Você precisa ser uma bênção nesta terra.
para abençoar em primeiro lugar o reino de Deus, para abençoar depois a vida de outras pessoas, para abençoar a sua igreja. E quando você tem isso no coração, pode ter certeza, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Nós temos orado, hoje nós somos neste ministério 14 pastores, nós temos 14 pastores orando pela prosperidade de vocês. Nós temos 8 no presbitério, são 8 líderes orando para que você possa ser abençoado, para que você possa ter saúde, para que você possa ter paz, para que você possa ter alegria, para que você possa viver o projeto de Deus para a sua vida, o propósito do Senhor para você. Amém? Eu gostaria de pedir a você que separasse o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, porque é neste momento que o Senhor se move, é neste momento que algo acontece no reino espiritual. Não é quando você diz, eu não tenho, eu não posso, eu gostaria de participar deste momento. A palavra fala de uma viúva pobre, que ela tinha apenas 2 moedinhas. Ela deu a maior oferta daquele dia, e aquela oferta mudou toda a história daquela mulher. Imagine você, ela estava passando por muitas dificuldades, não tinha a quem recorrer, o marido tinha morrido, e ela pega a única coisa que tinha e vai para o templo entregar. Não fez alarde, entrou humildemente, mas os olhos de Jesus estavam postos sobre aquela mulher. E Jesus chamou seus discípulos e disse, olha, muitos deram do que sobrava, muitos deram do que sobejava, mas esta mulher deu daquilo que ela não tinha. E note que Jesus naquele momento não fez nada por ela, porque quem fez foi o Senhor. Então deixa Deus ser Deus na tua vida hoje. Eu quero profetizar que você vai sair dessas contas, que você vai sair dessas dívidas, você vai deixar de ser inadimplente. Em nome de Jesus, o Senhor vai levantar dinheiro para você pagar o financiamento do seu carro, da sua casa. Uma porta de emprego vai ser aberta na tua vida, como abriu na vida do Bruno. Está tudo bem lá, Bruno? Que alegria. O que me impressiona é a forma como você é agradecido a Deus, Bruno. Né? Deus abençoe você. Amém? Separa o teu melhor para Deus agora. O Pix já está em tela, você pode fazer com as maquininhas, nós temos ali a Carol e ali o seu lindo marido, Fábio. Ontem ele estava reclamando que estava com os cabelos brancos. O duro é o Everaldo chega para mim e fala, pastor, tem um cabelo branco gritando aí, esconde ele. Falei, agora não está dando mais para esconder, né, gente? Amém? Separa o teu melhor para o Senhor. Se você não entregou agora, entrega durante a semana, faz o teu Pix durante a semana, mas lembra que de ser fiel ao Senhor, porque Deus vai lembrar daquele que é fiel, Deus vai lembrar daquele que é reto, Deus vai lembrar daquele que é justo. Em nome de Jesus, não seja você uma pessoa que não contribui com o reino de Deus, porque a bênção do Senhor mora aqui, amém? Mora nesse princípio. Separa o teu melhor para o Senhor. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, eu vou te dar as águas dos montes, chegou a restituição. E quando a chuva descer e o deserto florescer, levante o vinho então, a voz que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão a provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo
7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Estenda as mãos para cá, diga assim: Deus, nós queremos ser abençoados, abençoados de verdade, não para nos exibir, não para mostrar para o mundo. Não queremos, Senhor, viver uma falsa prosperidade, porque a verdadeira prosperidade só existe na vida de alguém quando é liberada do céu. E nós queremos, Senhor, nesta noite receber aquilo que o céu tem preparado para nós. Em nome de Jesus, tomamos posse, Deus, do nosso milagre. Ouve, Senhor, o clamor, a súplica e o pedido daquele que passa por um deserto, por um estreito e por um aperto. Em nome de Jesus, coloca diante desta pessoa o emprego, a oportunidade, a porta aberta que ninguém pode fechar. Em nome de Jesus, Senhor, restabelece esta pessoa para que ela volte para o mercado de trabalho. Libera esta demanda na justiça a favor do teu filho, a favor da tua filha. Libera, Senhor, esta pensão, esta aposentadoria, esta indenização. Libera, Senhor, em nome de Jesus, o teu milagre financeiro para a vida desta pessoa. Abençoe, Senhor, aquele que precisa de uma promoção, de um aumento, Senhor, salarial. Aquele que precisa, Senhor, aumentar a carteira de clientes, tu tens poder. Que esta empresa seja conhecida nos 4 cantos da nossa cidade, região, o estado de São Paulo, Brasil e mundo. Em nome de Jesus, libera sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, a tua bênção, a bênção que não acrescenta dores. Honra, Senhor, o profissional liberal, o empresário, empreendedor. Abençoe aquele que tem algum projeto de vida, o trabalhador, em nome de Jesus. Encontra, Pai, no meio da tua igreja, ou pela internet, aqueles que estão conectados conosco neste momento, aqueles que vão receber algo do céu nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Deus, quem é dizimista, quem é ofertante, aqueles que voltaram a ser, eu quero ministrar a tua bênção. Quero abençoar também aqueles que dizimaram e ofertaram, aqueles que não dizimaram e não ofertaram, aqueles que não puderam e também que não quiseram. Que a tua bênção repouse sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, que gente linda, né? Povo que eu amo demais. É com muita alegria que nós recebemos a todos vocês, mas hoje em especial as mães. Né? Você está sentada do lado de uma mulher que é mãe aí, de uma mãe biológica, uma mãe do coração. Se você estiver sentada aí do lado dessa mulher, já começa dando um abraço nela. Já dá um abraço nessa mulher, diga assim: você é uma mais que vencedora. Eu quero te honrar, não só nessa noite, mas em todos os dias. Porque mãe, gente, mãe tem o coração de Deus. Você que tem a oportunidade aí de sentar do ladinho da sua mãe, aproveita esse momento, né? Aproveita esse aconchego, porque é muito gostoso o abraço de mãe, é muito gostoso o colo de mãe. Hoje eu estive com a minha mãe, com a minha família, nós almoçamos juntos. Depois eu fui para a casa da minha sogra, sogra, eu tenho o privilégio de dizer que é minha segunda mãe também, né? Hoje ela não pôde estar aqui, ela está se recuperando, a igreja sabe. Mas eu estive lá também, passei o restinho da tarde lá com ela.
E foi motivo de alegria. Por quê? Porque nós temos que eternizar estes momentos, amém? Dando valor, diga valor, à nossa mãe, à nossa família. E diante disso, nós preparamos uma homenagem singela a todas as mamães, a todas as mulheres que estão aqui nessa noite. E nós vamos começar agora. Então, crie expectativas no Senhor. Mamãe, abre o seu coração e receba, através do nosso ministério infantil, Ministério Kids, o Ministério de Louvor, o Ministério de Adolescentes, o amor de Deus que vai alcançar o seu coração nessa noite. Amém? Deus abençoe. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim, mãe. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar este momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha.
quero te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe.
viste a folha de especificação que eu fiz para ela? Ela precisa ser completamente flexível, mas não ser de plástico. Precisa ter uma força precisa ser capaz de funcionar com todas as suas forças, até mesmo num dia de jejum. Mesmo que esteja em jejum, ela será capaz de funcionar com todas as suas forças. Ter um colo que acomode até 4 crianças. Ter um beijo que possa curar desde um joelho ralado ou até um coração ferido. E tudo isso com apenas 2 mãos. Com apenas 2 mãos? Impossível! E este é o modelo padrão? Como isso? É muito trabalho para ela. Realmente é muito trabalho para ela. Mas ela também enxerga os seus filhos através das paredes. Vê suas necessidades sem que ninguém fale para ela. Ela também se cura sozinha. Mesmo estando doente, não precisa de ninguém. E aliás, ela trabalha até 18 horas por dia. E pode alimentar uma família inteira com qualquer coisa. Mas ela parece tão frágil, Senhor. Ela parece frágil por fora mesmo, mas muito forte por dentro. Você não tem ideia do que ela é capaz de suportar e conseguir. Mas ela é capaz de pensar? Não só de pensar, mas também de raciocinar, de negociar. Aliás, as mães são muito boas nisso. Senhor, parece que esse modelo tem um vazamento. Não, isso não é um vazamento, isso é uma lágrima. O que é lágrima? Para que serve? As lágrimas são a sua maneira de expressar os seus sentimentos, como alegria, tristeza, desengano, o seu amor, a sua solidão, o seu sofrimento e o seu orgulho. És um gênio, Senhor. És tremendo. A mãe é maravilhosamente. Sim, ela é. A mãe tem força que maravilha os homens. Elas cantam quando gostariam de gritar, choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam e enfrentam a injustiça. Não aceitam um não como resposta quando têm certeza que tem uma outra solução muito melhor. As mães amam incondicionalmente. Elas choram de alegria quando seus filhos triunfam e vencem. Sabem que um beijo pode até mesmo ajudar a curar desde um joelho ralado ou até um coração ferido. Elas são feitas de todas as cores, de todas as medidas, de todas as formas. E também elas transmitem luz, alegria, transmitem também esperança, compaixão, ideias e tem algo muito importante: paciência, muita paciência. Toma paciência, mulher. Toma paciência, mãe. Mas, acima de tudo, o que a mãe tem de melhor é o coração. O coração da mãe é algo maravilhoso. Elas amam incondicionalmente. Elas não olham para as circunstâncias, para as situações. Mesmo assim, elas amam os seus filhos. E nós, como filhos, devemos amar as nossas mães incondicionalmente. A criação está feita. Eu esqueci o verdadeiramente.
Pelotão, avante. Pelotão, sentido. Pelotão, em frente e marche. Pelotão, sentido. Pelotão, esquerda, mover. Pelotão, apresentar armas. Pelotão, lavar a roupa. Pelotão, fazer comida. Pelotão, descansar. Até parece que mãe descansa. Minha mãe lá em casa. Acorda, acorda, vamos levantar. Escova os dentes, vou te arrumar. Isso a roupa e o sapato e preste atenção. A casa deve arrumar. Mãe é sempre igual. Pegou suas coisas? Ah, não, só não esquece a cabeça porque tá grudada. Não esquece, hoje tem um dentista. Assim que chegar na escola, guarde suas coisas. Mãe é sempre igual. Sai desse telefone e vai estudar. Que quarto bagunçado é esse? Diga, por favor, com licença e obrigado por onde for. Um dia você vai me agradecer. Quando tiver seus filhos, vai entender. E no dia seguinte, tudo se repete de novo e de novo. Mas sabemos que ninguém seria capaz de fazer a metade do que só nossa mãe faz. Por isso, mãezinha, quero agradecer a Deus por você existir. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti. Estamos aqui para dizer que você é maravilhosa, poderosa, abençoada e virtuosa. Minha joia preciosa, mamãe maravilhosa. Parabéns a todas as mães. Decidi usar o meu talento pra mostrar nesse momento meu prestígio por você. Pensei em fazer uma serenata de amor especial pra você nunca esquecer. Amor mais raro do que um diamante negro, e quando estamos juntos eu quero sempre bis. Mais puro e doce do que um ouro branco, e é por isso que eu canto com você, sou mais feliz. Mãe, mãe, que nome mais doce. Mãe, mãe, hoje eu te trouxe minha homenagem pra você não esquecer o quanto que eu amo você. Mamãe, mãe, mãe, que nome mais doce. Mamãe, hoje eu te trouxe minha homenagem pra você não esquecer o quanto que eu amo você. Mãezinha, amo você. Mamãe, decidi usar o meu talento pra mostrar nesse momento meu prestígio por você.
que sempre te abençoe, te dê graça, muita força e luz. Mãe, mãe, que nome mais doce. Mamãe, hoje eu te trouxe minha homenagem pra você não esquecer o quanto que eu amo você. Eu tenho um doce de mãe, mãe, que nome mais doce. Mamãe, hoje eu te trouxe minha homenagem pra você não esquecer o quanto que eu amo você.
Lembra que a gente fez, não? Vai pra lá um pouquinho. Dá a volta. Vai pegando ele. Olha o Thomas aí. Vai, Thomas, aqui, ó, Thomas. Aqui, ó, Thomas. A gente vai precisar cantar bem. Tem que descer um degrau. Olha pra cá. Bem forte, bem bonito, tá bom? Pode soltar. Pode.
Boa noite, igreja amada do Senhor. Acredito que todos gostaram, né? Não tem nada mais lindo, mais bonito do que ver as crianças, os adolescentes, querendo homenagear a sua mãe da forma como eles podem, né? Com sinceridade no coração, é algo sincero, que vem realmente do coração. Hoje, por exemplo, eu ganhei um buquê feito pelas mãos da Amanda, da Renata. Então, elas fizeram o buquê. E eu achei aquilo tão lindo, porque elas tomaram a semana para montar um buquê grande, né? Artesanal, não foi flor, não, foi de papel. Mas ficou tão bonito. E eu achei isso uma atitude de amor, realmente, né? Se dispor a tomar o tempo para fazer algo para sua mãe. Amém? Bom, eu sou a Michele, como eu já falei, mãe da Amanda e da Renata. E foi me pedido para ministrar aqui para vocês como uma mãe. E é a primeira vez que eu faço isso. E isso traz um temor muito grande no meu coração. A Janaína mandou uma mensagem falando para mim assim: Michele, você tem autoridade para ministrar sobre mãe. E é algo que eu nunca tinha parado para pensar a respeito, sobre a autoridade para ministrar a respeito de mãe. Mas eis-me aqui, eu quero que o Senhor, né, dê também autoridade a muitas mulheres para ministrar não somente a respeito de maternidade, mas para ministrar sobre família, sobre casamento, sobre liderança. Mulheres, eu creio que Deus tem algo preparado para a nossa igreja, amém? Eu creio que nós, mulheres, iremos crescer dentro da vontade de Deus, amém? E o empoderamento maior que a mulher pode ter, realmente, é o de ser mãe. Há algum tempo eu ministrei aqui. Alguns já sabem da minha história, outros ainda não sabem. Eu vou compartilhar rapidamente alguma coisa, mas não vai dar para ser toda a história, né? Mas por que a Janaína falou que eu tenho autoridade para ser mãe? Para quem não sabe, e eu tenho liberdade para falar isso, porque eu, Amanda, a Renata, o Daniel, conversamos isso abertamente, claramente. Mas, para quem não sabe, eu sou uma mãe de coração. Eu sou uma mãe que adotou a Amanda e a Renata. Elas vieram para mim, elas tinham 5 e 6 anos de idade, né? Elas já tinham um conhecimento, um histórico familiar que elas tinham vivido. E elas vieram para mim, para o Daniel, com 5 e 6 anos. Então, por esse motivo que a Janaína falou que eu tenho autoridade. Quando a gente fala a respeito de autoridade, a gente fala de alguém que já passou por um processo, né? A Amanda, o ano que vem, faz 18 anos, para a glória do Senhor. Amém, né, Amanda? Glória a Deus. E a Renata faz 16 esse ano, 17 no próximo ano, mas está chegando aí os 18 também. Então, assim, quando nós falamos a respeito de autoridade, nós falamos a respeito de alguém que venceu um processo. Então, eu acredito em nome de Jesus, né? Embora ainda elas não completaram os 18 anos, mas eu acredito em nome de Jesus que nós vencemos um processo. Um processo que não é tão fácil, né? Nenhuma mãe, acho que nenhuma mãe poderia subir aqui e dizer: nossa, educar os meus filhos foi tão fácil. Foi, Débora? Está sendo? Não, né? Não está sendo. Está sendo, Val? Não, o Nandinho já cresceu também, né? Já passou pelo processo. E Natália? Não, não é. Várias vezes eu disse que se alguém me perguntasse qual é o maior desafio da minha vida, eu diria que o maior desafio da minha vida é ser mãe. É ser mãe, mas assim, de longe, sabe? Eu já terminei uma faculdade de farmácia, sou farmacêutica formada durante 4 anos, concluí muito bem esse curso, me formei em MBA de gestão de empresas, me formei em coaching, me formei em teologia, claro, teologia básica, mas me formei em teologia, me formei em outros tantos cursos, mas
A formação para mãe não é desse jeito. Você não vai numa faculdade, você não entra numa sala de aula, você não pega um caderno para escrever e começa a anotar quais são as funções da mãe, quais são as habilidades que a mãe tem que ter, né? Eu exerci cargo de liderança dentro da empresa e hoje a gente está empreendendo, né? Nós estamos com uma empresa no começo, que não deixa de ser um cargo de liderança também. A liderança dentro da gestão empresarial não é fácil, mas ainda assim ser mãe é diferente, né? É muito diferente. Eu cuidei de muitas pessoas dentro da empresa. Está ali o Carlinhos, que me conheceu, né? Tá ali, tem aqui outras pessoas que me conheceram no meio profissional, né? O próprio Giovanni, a própria Ângela e outras pessoas mais. Mas ser mãe, gente, ser mãe é algo que tem que ser dado por Deus, realmente. E, às vezes, eu olho para mim e tento enxergar em mim o que Deus fez, o que Deus viu, para me escolher para ser mãe da Amanda e da Renata. Eu tento olhar para mim e enxergar o que Deus viu em mim que disse, a Michele podia ser mãe da Amanda e da Renata. Né? Eu acredito que muitas aqui estão nessa mesma situação, se perguntando o que eu tenho para ser mãe de 2, de 4, de 5, de 6 e assim por diante. Né? Hoje eu fiz uma mensagem para minha mãe, eu tenho 5 irmãos, comigo são 6. E nenhum dos meus irmãos se perderam, eu tenho mais um irmão que é um pastor também. Os outros não são pastores, mas são pessoas que não... São íntegras, são pessoas íntegras. E aí, no momento que eu estava escrevendo a mensagem para minha mãe, eu pude dizer assim, mãe, você foi bem-sucedida na criação dos seus filhos, né? Nenhum se perdeu, nenhum deles se perderam, né? Eu estou aqui, hoje, uma pastora consagrada da Igreja da Fé Cristã, né? Mas o meu irmão tem a igreja dele, os outros também frequentam as suas respectivas igrejas, mas nenhum de nós nos perdemos. Todos casados, todos com filhos, né? Para a glória de Deus. Então, eu digo assim, minha mãe, o pastor chamando vocês lá, ó. Eu digo assim, minha mãe foi uma mãe guerreira, vencedora. Não uma mãe perfeita, mas uma mãe que conseguiu estabelecer seus filhos em princípios. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. Abre para mim na versão do Almeida Revista Atualizada, o ARA, que aparece. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 15. Se você puder compartilhar, pode compartilhar. 1 Timóteo 2,15, a palavra de Deus diz assim, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Eu vou ler mais uma vez. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo. Essa passagem, se você ler o capítulo todo, você vai ver que é uma passagem que fala dos deveres da mulher. E, por costume da época, a mulher não era permitido falar publicamente, né? Não era permitido, por exemplo, como eu estou aqui hoje, ministrar por costume do povo da época. Mas, no final das regras, a mulher não pode falar, ela tem que estar em submissão ao seu marido, ela não pode falar publicamente, enfim, em todas as regras descritas. Mas o último versículo aí que nós lemos, 2,15, fala que a mulher será preservada na sua missão de mãe, se ela permanecer com fé, com amor, em santificação
e bom senso. Quando nós falamos a respeito de missão, nós falamos a respeito de a autoridade dada por alguém a alguém. Ou seja, é uma tarefa que precisa ser realizada, né? É uma tarefa dada por alguém para ser realizado. Então, mães, Deus deu a você a tarefa de deixar sobre a vida do seu filho um legado. Deus deu a você a tarefa de deixar sobre a vida do seu filho princípios que vai fazer com que ele seja bem-sucedido no futuro. Deus deu a você a missão de ser mãe, a missão de ser aquela que vai ensinar, que vai educar, que vai nutrir, que vai amar, que vai corrigir, que vai disciplinar quando for necessário. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que, acima de tudo, está a missão de ser mãe para você, mulher. Acima de tudo, está a missão de ser mãe para nós que somos mulheres. Ainda mais nós que somos mulheres que temos os princípios da palavra de Deus como base para a nossa vida. Ainda mais nós que somos mulheres, que temos princípios aqui, ó, enraizados na palavra de Deus. Na hora que as meninas fizeram o teatro aqui, o jogral, né, que foi muito bonito, inclusive, elas pega a arma. Escuta, mulher e homens também, tá? Eu estou falando aqui as mulheres porque hoje é um culto especial do Dia das Mães. Mas, pessoas, nós não podemos agir somente por instinto. Porque o nosso instinto, ele é carnal. Nós temos que agir com base no que a palavra de Deus nos ensina. Então, existe o instinto de mãe? É claro que existe. A mãe nasceu com uma percepção, uma sensibilidade para identificar alguns problemas, para identificar algo na vida do filho, né? O Daniel costuma dizer, ixi, a Michele pega. Ih, peguei. A Amanda pega. Pego. Por quê? Porque existe uma sensibilidade na mulher para isso. O homem não tem essa sensibilidade, né? A mulher nasceu com isso, dado por Deus. Enquanto o Diogo estava representando aqui, ele foi colocando os ingredientes. A paciência foi despejada, né? Acho que faltou mais um pouco, Diogo. Mas tudo bem. Mas a paciência foi despejada. Esses atributos que o Diogo foi colocando aqui, vocês concordam que são atributos do próprio Deus? Sim ou não? Atributos do amor. Quem é amor? Deus. Atributos de ser bondoso. Quem é bom? Deus. Atributo de ser misericordioso. Deus. Então, esses atributos do próprio Deus foi colocado no coração da mãe, né? E aí, quando nós falamos a respeito disso, nós criamos aquela imagem daquela mãe doce, que chama os seus filhos, Amanda, por favor, se assente à mesa. Renata, por favor, fale baixo, né? Amanda e Renata, conversem tranquilamente, não precisa discutir. A gente vê essa imagem dessa mãe, né? Mas nós precisamos entender que nós somos mães reais. Mães que estão no fervo, né? Mães que estão ali na correria do dia a dia e que, mesmo assim, precisam olhar para a vida do seu filho e enxergar se existe ali brechas que o diabo, muitas vezes, tenta puxar, né? Na correria do dia a dia, mesmo sendo mães que trabalham, mesmo sendo mães que estudam, que têm outras atividades dentro da igreja, mesmo assim a mãe precisa tirar aquele tempo para poder olhar para o seu filho e enxergar coisas que precisam ser corrigidas, coisas que precisam ser orientadas. Eu estou na fase, elas reclamam que eu estou na fase de falar de casamento para elas. E eu estou mesmo. Porque se eu não falar, quem vai falar, né? Então, assim, já orei pelo marido da Amanda, já orei pelo marido da Renata, já orei. Já liberei para casar a partir dos 18. Segundo Daniel, o primeiro vai ser sacrificado ao Senhor.
Então, vocês pensem bem no que, né? Não é porque eu estou orando assim que tudo o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não é isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que, neste momento, a minha preocupação está em orientar a Amanda, orientar a Renata, para que elas, daqui a alguns anos, pode ser daqui 3, pode ser daqui 4, 5, mas não agora, viu? Esquece. 3, 4, 5, para que elas daqui a alguns anos estabeleçam a sua casa, estabeleçam a sua família, né? Eu não comecei aqui dizendo que mãe é ter uma missão, que a missão de mãe, ela está acima de todas as outras tarefas, de todas as outras atividades que a mulher pode fazer. Então, assim, se neste momento você, como mãe, não está priorizando a sua casa, não está priorizando a sua família, não está priorizando a vida dos seus filhos, é hora de você parar e reavaliar e corrigir a rota. Porque é necessário, sim, o trabalho da mãe só vai terminar. Olha, eu acho que nunca vai terminar, né? Porque depois vai vir os netos, e aí os netos... Não, agora não. Vamos falar desse assunto. Sou muito nova para ser vó. Né? Vamos falar desse assunto mais para frente. Vamos voltar ao casamento. Então, neste momento, o que eu estou preparando elas é para isso. Então, quando eu estou cozinhando, vem aqui, você vai fazer esse bolo. Vem aqui, você vai fazer esse arroz. Vem aqui, você vai fazer esse macarrão, você vai fazer essa carne. Porque de miojo não dá para viver, né, gente? Né? Então, elas estão aprendendo isso. Aí elas reclamam, nossa, mãe, você só fala disso agora? Sim, só falo disso, porque eu estou aqui para prepará-las. Eu vou deixar o meu legado na vida delas. Foi isso que eu falei. Elas queiram ou não. Eu vou orientar, eu vou corrigir quantas vezes forem necessários. E essa postura a gente tem que assumir, sim, sobre a vida dos filhos em todas as idades, sabe? Às vezes a gente dá o celular para o filho, dá o celular para a filha e larga. E deixa o celular, a internet, educar os seus filhos. Eu posso dizer uma coisa? Por mais bom, eu não sei se a palavra está correta, mas por melhor que seja o coração do seu filho e da sua filha, por mais bonzinho, boazinha que ela seja, sabe o que a Bíblia diz? O coração do homem é perversamente corruptível, ou seja, mesmo que seja bom, ele é perverso, ele é corrupto. Então, se você deixa o celular na mão do seu filho e faz com que a internet eduque seus filhos, o que eles vão aprender não são os princípios da palavra de Deus. O que eles vão buscar não é uma ministração de um pastor de adolescente, de criança, de jovem. Não é isso. Sabe quem vai influenciar a vida deles? Esses influencers que ficam colocando questões contrárias à palavra de Deus. São eles que vão influenciar. Se você não tomar cuidado, não deixar esse celular, essa televisão monitorada, por melhor que seja o coração do seu filho, ele não consegue ter filtro, ele não consegue ter uma visão de que aquilo é prejudicial à vida deles para o futuro. Não é? A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. E lá fica a criança, o adolescente, só na internet, só na internet, só na internet. E busca aqueles influencers. E busca aquelas informações que o mundo tem para oferecer. Como mãe, se posicione. Coloque limites. Você não pode privar eles do celular, porque nós estamos no mundo tecnológico, né? No mundo digital, no mundo onde existe a inteligência artificial, mas eles precisam ser direcionados a buscar conteúdos que são conteúdos de Deus, e não conteúdos que vão encher a vida deles de lixo, sabe? Se nós olharmos para a nossa vida hoje, eu ouvi uma ministração que falou que nós somos uma geração sem legado. É triste isso. Sabe por quê? Essa pastora, essa ministra falou a respeito disso, porque a maior parte de nós
Se olharmos para o nosso pai, para a nossa mãe, e nos perguntarmos assim, qual legado ele deixou para mim, qual legado a minha mãe deixou para mim, a gente vai ver que são poucas coisas. Embora eles tenham feito tudo com muito amor, né? Embora eles tenham nos educado da melhor forma possível, ainda assim, o legado não foi nos passado. Então, nós temos que quebrar isso. O legado precisa ser passado para a nossa casa, para a nossa família. O legado precisa ser passado para os nossos filhos, né? Claro que a Amanda não vai ser igualzinha a mim, a Renata não vai ser igualzinha a mim. Elas têm a personalidade delas, têm, né, o temperamento delas, inclusive é muito diferente do meu, né? Assim, para quem já estudou isso, vai entender o que eu estou falando. Eu sou fleumática. Eu sou total fleumática. Elas são sanguíneas. Então, é um fervo. Entendeu? E o Daniel também é sanguíneo. Né? E aí, só fico eu lá quietinha, no meu lugar, estudando. Enquanto eles estão na agitação. Entendeu? Gente... Mas o ponto principal é que, independente de eles serem diferentes de nós, né? Serem indivíduos, terem temperamentos diferentes, ainda assim os princípios precisam ser passados. Entenda uma coisa, Deus é geracional, ou seja, Ele age de geração em geração. Enquanto eu estava estudando para ministrar essa palavra a vocês, eu vi a respeito da genealogia de Jesus. Por que Deus escolheu Maria? Né? Primeira pergunta é essa. Por que Deus escolheu Maria? Vamos ler Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 48. A palavra de Deus diz assim: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Depois você lê lá capítulo 1 inteiro de Lucas, que fala a respeito de quando Gabriel apareceu a Maria e disse que ela teria um filho. Mas o que Maria fala aqui é que Deus contemplou, Deus viu a humildade do seu coração. Deus viu aquilo que ela era, né? Então, Deus olhou para o coração de Maria e viu que ela poderia ser aquela que iria educar o Filho de Deus. Aquela que poderia proteger o Filho de Deus até que chegasse a hora do propósito ser cumprido. Tá? Leia depois, porque tem um monte de coisa aqui que a gente poderia falar. Mas outra questão que eu vi é que na genealogia de Jesus está lá Raabe, está lá Tamar e está lá Betseba. Né? Vamos olhar. Tamar foi uma mulher que sofreu violência sexual. E aí existe toda uma história por trás disso. Raabe, ela era uma prostituta, uma mulher que vivia na prostituição, e está lá na genealogia de Jesus. E Betseba era adúltera, uma mulher que adulterou com Davi, né, o rei Davi. 3 mulheres que, se fôssemos olhar, né, para ser pessoa que estaria na linhagem, na geração que iria trazer ao mundo o Filho de Deus, talvez se fôssemos nós, a gente diria, não. Raabe não, ela foi prostituta. Tamar não, ela sofreu abuso sexual, ela tinha muita dor emocional no seu coração. Mas o que é isso que nos mostra? Isso nos mostra que, independente daquilo que nós éramos, quando nós nos achegamos a Deus,
tudo pode ser diferente no nosso coração. Quando nós nos achegamos a Deus, tudo pode ser mudado no nosso coração. E quando nós mudamos o nosso coração e alinhamos o nosso coração ao coração de Deus, o propósito dele se cumpre nas nossas vidas. Amém? Eu vou falar rapidamente aqui um pouco da história, né, da Amanda e da Renata, minha história, mas por questão do tempo, mas que vocês entendam, Deus nos deu a missão de ser mães. Homens, entendam que o papel principal da sua mulher, da sua esposa, é ser mãe. É ser mãe. E essa missão não pode, de maneira nenhuma, ser negligenciada. Bem? Bom, eu e o Daniel nos casamos. Depois de alguns anos de casados, procuramos ter filhos, mas esses filhos não vieram de maneira natural. Nós até tentamos inseminação artificial, 2 vezes, mas é algo assim, se houver alguém que deseje falar a respeito desse assunto, depois eu posso falar, tá? No particular. Mas é algo bastante desgastante, é algo emocionalmente desgastante, fisicamente desgastante. E eu trabalhava na época na Arcor, o Carlinhos trabalhou comigo lá, e assim, não dava para ficar saindo, precisava ficar de repouso completo, enfim. Nesse período em que eu estava tentando, né, fazer esse processo de inseminação artificial, em busca a Deus, orando para que o milagre acontecesse, eu creio que Deus podia me dar filhos biológicos? Claro que eu creio no Deus do impossível, claro que eu creio. Mas eu tive um sonho, eu sonhei que uma mão mostrava para mim, assim, dentro de um guarda-roupa, várias crianças penduradas num cabide, como se fossem roupas mesmo, peças de roupa penduradas no cabide. Só que essas crianças choravam muito e pediam para que fossem tiradas daquele cabide. Eu, de imediato, já tive discernimento a respeito do sonho, porque nós estávamos num processo de busca para ter filhos. E aí eu procurei o Daniel, resumindo, tá, gente? Tem detalhes aí, mas eu vou resumir. Procurei o Daniel e falei, Daniel, eu tive esse sonho. Ele, de imediato, também já pegou e falou, me parece que Deus está direcionando para a adoção, né? Eu falei, E aí a gente decidiu, então, entrar no processo de adoção. E aí fizemos todos os trâmites de adoção. Se desejarem também, estou disponível para falar a respeito, tá bom? E preenchemos a ficha, fomos psicólogo, assistente social, enfim, todo o processo de adoção. Nesse processo, eu comecei a estudar a respeito de adoção, porque eu sou uma pessoa assim, não me basta só falar, é isso, não, eu quero cavar, eu quero ter mais informação a respeito. E aí eu comecei a pesquisar a respeito de adoção, e um dos livros que eu estava lendo de adoção contava a história de uma mulher que tinha adotado um menino, e que o nome desse menino era Gabriel, que tinha o significado enviado por Deus. Neste mesmo momento, Deus falou ao meu coração de uma maneira muito forte. Deus falou comigo já algumas vezes assim muito certeiro, mas esta foi uma das principais, assim. Deus falou comigo assim: você terá uma filha e ela se chamará Amanda. Escreve. Ainda pediu para eu escrever. E eu estava com o computador, né, vendo todas as informações, eu escrevi. Eu terei uma filha que se chamará Amanda, e aí procurei o significado de Amanda, e o significado de Amanda era digna de ser amada. E aí, beleza, seguimos o processo de adoção, passamos por tudo, enfim. Aí a assistente social do fórum ligou para o Daniel, falando, tem 2 meninas aqui, vocês querem vir conhecer? Elas têm 5 e 6 anos. Vocês querem vir? Era 4 e 5, né, Daniel? Era 4 e 5 anos. Depois, logo que elas vieram, elas fizeram 5 e 6. 4 e 5 anos, vocês querem conhecer? Aí o Daniel falou, vamos. Aí ele me ligou, para a gente ir no fórum conhecer 2 meninas. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar qual é o nome de uma dessas meninas. E aí, não era Amanda. Não era.
Aí eu pensei, bom, eu acredito que Deus falou comigo, mas são 2 crianças, eu vou lá, né? Se não for, a Amanda vai chegar depois. Mas vai ter a Amanda, beleza. Aí a gente foi, aí chega as 2 com 4 e 5 anos, de mãozinhas dadas, assim, bem serelepes, bem no agito, né? E comendo tudo que via pela frente, enfim. E aí a gente começou um processo de namoro. No processo de namoro, é assim, você pega um dia, conhece, conversa, leva para casa, devolve, enfim, é um processo mesmo de conhecer a criança. No primeiro dia que elas foram para casa, a Amanda me falou, né, na época, tia, eu preciso falar com você e com o tio. Aí eu falei, você quer falar? Quero. Ah, então tá bom. Chamei o Daniel, ela, senta aí na cama. Aí a gente sentou. Aí a Amanda, que não era Amanda, era outro nome, vocês já vão entender, a Amanda pegou e falou, eu quero que vocês sejam os nossos pais. Como que você recusa um pedido de uma criança para você ser pai e mãe dele? Né? Não tem como. Aí o Daniel, não, então tá bom, é isso que você quer, a gente vai adotar vocês, enfim. Quando foi, a gente continuou o processo de namoro, no dia 22 de maio, a gente pegou elas e levou para casa. E aí a gente estava dando janta para elas. A gente ia devolver elas no abrigo nesse dia, mas elas iam ficar até mais tarde para ir acostumando, né? E aí a gente conversando, tal, sobre adoção, o que ia acontecer. Aí a Amanda pega e fala assim, então tá bom. Mas eu não quero esse nome que eu tenho mais. Entendam, gente? Olha o poder de Deus. Mas eu não quero mais esse nome que eu tenho. Aí eu tinha até esquecido, gente, porque já fazia meses isso. Aí eu, tá bom, você não quer mais esse nome e tal. Eu não vou falar o nome que ela tinha para preservar, tá bom, gente? Mas ela tinha um outro nome, bem diferente desse que ela tem agora. Aí ela pegou e falou, não quero. Eu falei, tá bom, então como que você quer que fique seu nome? Aí ela, Amanda. Amanda. Neste momento, gente, eu desabei a chorar. Daniel começou a chorar. E elas também começaram a chorar. Eu saí correndo, levantei da mesa no mesmo momento, fui lá buscar o computador que eu tinha escrito quando Deus tinha falado comigo. E aí, lá estava o nome. Você terá uma filha que se chamará Amanda, que significa digna de ser amada. Eu pergunto, esse processo de mãe e filha, esse processo de formar uma família através da adoção, foi um propósito de Deus na minha vida, sim ou não? É inquestionável? É inquestionável, não dá para questionar. Então, se Deus deu a mim essa missão de ser a mãe da Amanda e da Renata, né? Deu essa missão de ser a mãe delas, eu vou ser, com todas as forças que eu tenho. Entende? Então, quando existe necessidade de correção, eu corrijo também, com toda a força não física. Às vezes foi necessário uma física, assim, né, no popozinho, mas não, né? Mas não é esse o propósito é mesmo o ensino, a correção, né? Eu vou ser. E, assim, gente, educar filhos, como eu disse, não é fácil. Não é fácil. Independente se é um processo, uma maternidade por adoção, ou independente se é uma maternidade biológica, se você gerou no seu útero ou se você gerou no seu coração, independente de qual foi a forma que você gerou, a maternidade não é fácil. Não é fácil. Traz dores. Traz. O quanto eu mudei depois que a Amanda e a Renata vieram para a minha vida. O quanto eu cresci depois que a Amanda e a Renata vieram para a minha vida. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito mesmo.
Mas depois que a Amanda e a Renata vieram, eu aprendi a tirar foto. Então, a Janaína falou para mim assim, na ordenação, na hora da foto, você fez assim. Eu falei, faço mesmo, porque eu passei minha vida sem fazer. Então, agora, né? E quem me ensinou isso foi a Amanda e a Renata, porque eu não tirava fotos. Para tirar uma foto minha era uma luta muito grande, porque existia... Isso é uma outra história, mas existia uma dor em mim, algo que precisou ser curado a respeito dessa questão também. Né? A Rose me conheceu, lembra? Eu não tirava foto de jeito nenhum. Né? Gente... Resumindo, essa é a nossa história, essa é a minha história como mãe. Eu sei que eu ainda tenho algum tempo para poder orientá-las, né? Mas, como mãe, eu digo a vocês, essa missão que o Senhor concedeu a cada uma de nós é uma missão de muita honra, mas também uma missão de muito, muito, muito trabalho. Muito discernimento, né? E assim, eu sou uma mãe de coração, mas existem as chamadas mães atípicas, que são aquelas mães que têm um filho que precisa de um acompanhamento mais de perto, que precisa de um acompanhamento médico, né? Existem mães que perderam seus filhos e eu não posso imaginar a dor que é perder um filho. Não consigo imaginar. Existem mães que têm os seus filhos vivos, mas perderam os seus filhos para drogas, para prostituição, talvez, não sei. Eu não sei qual é o seu papel hoje aqui, mas como eu disse, se Deus me deu essa missão de ser mãe, não sou perfeita, não sou. Até eu comecei a falar, mas não concluí, né? Nós somos mães reais, mães que se estressam, mãe que grita muitas vezes, mãe que se aborrece com algo que o filho, os filhos estão fazendo, mas nós somos mães que cuidam dos seus filhos, mães que educam, mães que ensinam, mães que se colocam à brecha, sabe? Nós precisamos, como mães, nos levantar, sabe? Para ajudar aquelas mães que não têm uma rede de apoio, né? Nós ouvimos isso no culto de mulheres. Nós precisamos nos levantar como mães que auxiliam aquela que não sabem como lidar com seus filhos. Nós não podemos mudar o coração desses filhos, nós não podemos, mas nós podemos orar, nós podemos sustentar. Então nós temos que nos levantar dessa forma, amém? Nós precisamos abrir nossa boca para ministrar. Por exemplo, durante muito tempo, até para resguardar a vida da Amanda e da Renata, eu não falava a respeito do processo de adoção. Comecei a falar quando elas estavam um pouco mais grandinhas, né, um pouco maiores. Mas é algo que Deus tem colocado no meu coração que eu preciso falar. Eu preciso, sabe por quê? Porque a Bíblia faz com que o órfão viva em família, que a mulher estéril tenha filhos. É o que a Bíblia diz. E isso pode ser por intermédio também da adoção. Tem pessoas aqui que são filhos adotivos. Tem alguns aqui que eu conheço, né? Pessoas da minha célula que são filhos adotivos e sabem o quanto é importante ter alguém, um pai, uma mãe que se levantou, mesmo com todas as falhas que tinham, mas se levantou para educá-lo, para cuidar, né? Para ensinar. E às vezes, gente, sabe, nós achamos que os nossos pais não nos amam. Às vezes a gente acha que a mãe, por estar brigando, não ama. Não é isso, gente. É uma questão de adequação de linguagem. É uma questão de adequação de comunicação, sabe? Porque quando a mãe está falando assim, não deixa o seu quarto bagunçado. Não é porque ela está querendo mal para o filho. É sim porque ela está querendo ensinar que não é daquela forma, né? Mas o que o filho entende é, eu te odeio, você está mandando arrumar o quarto. Entendeu? Que entende muitas vezes é assim. Então o que nós precisamos é adequar a nossa comunicação. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar. O pastor
Nós vamos orar pelas mães, vamos orar. Se você é um pai e está aqui hoje, abençoe a vida da sua esposa, abençoe a vida da sua mulher, né? Dê a ela o suporte necessário para essa missão de ser mãe. Se você é filho, abençoe a vida da sua mãe também, né? Porque realmente é uma missão dada por Deus. Eu queria chamar a Amanda e a Renata, o Daniel aqui, para nós orarmos aqui juntos. Glória a Deus. Enquanto a Amanda, o Daniel, o pastor Daniel, a Rita subindo, eu queria convidar também já as mamães para virem à frente. Você que é mãe, vem para frente aqui, ó. Ocupa esse lugar. Vamos nos aproximar do altar, amém? Todas as mamães, fecha aqui, ó, o pessoal da mídia, se quiser subir para tirar foto, fica à vontade. Não fica aí no seu lugar, você que é mãe. Vem aqui para frente. Os filhos já estão aí, o pessoal, quem tiver com os bebês, os filhos, pode entrar para ficar com as suas mães aqui. Pode vir, gente, ó, tem bastante lugar. Pode vir. Pode vir, vamos fechar aqui, ó. Aqui, ó, pode ir entrando, vai entrando aqui, ó. Pode vir, meninas, não fica no corredor não, vamos para cá, ó. As crianças, vêm com a mamãe, vem procurar a mamãe aqui na frente. Enquanto vocês estão se arrumando, eu quero agradecer a Luciana Arantes, eu quero agradecer a Aline, alguns pais que trouxeram, né, os seus filhos para ensaiar durante a semana, porque eu sei que é corrido durante a semana. A Aline chegou agora do trabalho, fez força para assistir a apresentação, mas não conseguiu aqui, né, fisicamente, né, Aline? Estava acompanhando lá online? Ótimo. Cadê? Tá todas as mamães aqui? Cadê a irmã Terezinha? Tá ali? Tá aí? Cadê? Ok. Quem foi abençoado com o testemunho dessa família hoje, nessa noite? Exemplo de Deus para a nossa vida? Eu conversei com o pastor porque eu achava importante vocês ouvirem uma palavra de uma família real, como a sua, que não é uma coisa idealizada. É a realidade, é o dia a dia. É ouvir a Deus, diga, ouvir a Deus. Qual o segredo de uma família de sucesso? Qual o segredo de uma maternidade de sucesso? Ouvir a Deus. E a Michelle não sabe, ela vai ouvir isso pela primeira vez, mas ela representa bastante a minha mãe, né, mãe? Fala, mãe, a Michelle é brava igual assim, ó. Né? Eu represento mais a Amanda, no caso da família, e a Lê representa mais a Renatinha, porque, né? Porque eu e a Amanda, a gente se conecta, né, Amanda? Oh, até demais. Mas, enfim, são bênçãos, então por isso eu até sugeri ao pastor essa oportunidade para ministrar a vocês, mães. Crianças, vão ficar quietinhos que agora a gente vai orar pela mamãe, pelo papai e pela família. Amém? Vamos orar? E agradecer a Deus por esse testemunho e por vocês estarem aqui no altar buscando o favor de Deus enquanto mães e avós. Amém? Pai, em nome de Jesus, o nosso coração está alegre, o nosso coração está radiante, porque o Senhor levantou essa família no nosso meio para testificar em Teu nome o que é educar filhos, o que é ter filhos, o que é colocar os filhos diante do altar, o que é constituir uma família diante do Teu altar. E nós, através dessa família, Senhor, testemunhamos, testificamos que isso é possível. Porque aqui dentro da nossa igreja, eles estão dando certo. Assim como muitas famílias, Pai, do nosso meio, que estão lutando, não no braço forte de um homem, de uma mulher, mas estão lutando segundo a Tua palavra, estão guerreando, Pai, pela saúde da sua família,
pela educação dos filhos, Senhor. E nessa noite nós te louvamos pela família Calegari e por cada família representada que veio ao altar. Essas mulheres, essas mães, Senhor, que geraram à luz o dom, Pai, de dar à luz o dom de ter filhos. Senhor, em nome de Jesus, como autoridade espiritual, como mãe na fé, eu oro e agradeço por cada uma dessas famílias. Senhor, Tu sabes do encargo do meu coração em ver essas famílias, Senhor, crescendo em Ti, entendendo, Pai, a importância do que é Te servir, do que é gerar a Tua vida, Pai, nos lares. Cobre cada uma dessas mães, dessas mulheres, destes lares com Teu sangue. Senhor, guarda desde a criança ao adolescente, para que não se percam no caminho, porque a Tua palavra diz que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar, para que eles não se percam quando crescer. Pai, em nome de Jesus, assim como foi testificado nessa noite, testifica no coração de cada irmã a importância do desenvolvimento espiritual, a importância, Pai, da acolhida, a importância, Senhor, de dar a palavra, do dizer sim e não na hora certa. A Tua palavra diz, Pai, que da boca do crente sai o sim ou não. Que essas mães recebam essa autoridade nessa noite, de dar direcionamento, Pai. Fortaleça as mães que choram por seus filhos. Pai, fortaleça o coração e a fé dessas mães, porque eu sei que o desejo de cada uma delas é ver a casa salva, é ver a família salva e liberta. Cura o coração dos filhos, cura o coração de muitos filhos, Senhor, que por algum motivo foram feridos por palavras, como a Michelle falou, Senhor, talvez a comunicação errada, a falta de entendimento, Senhor, em nossas casas. Pai, traga para nossa família a comunicação saudável, que haja amor sobre os lares. Levanta, Senhor, essas guerreiras com sabedoria, com poder do alto. Não deixe esmorecer, não deixa, Pai, perder a fé, não deixa, Pai, o âmago apagar. Jesus, nessa noite nós estamos clamando pelas Tuas servas e pela família. Pai, o inimigo ele vem contra a família nos dias atuais, mas nós como igreja nos posicionamos, Senhor, porque as nossas famílias vão prevalecer, os nossos lares vão permanecer, Pai. A abundância de amor, Pai. A mãe que se sentiu desprezada no dia de hoje, a mãe que sentiu saudade da sua mãezinha, a mãe que talvez está doentinha, Pai, vai tocando agora, vai curando, vai libertando, Pai, vai libertando, vai preenchendo a lacuna, o vazio. Eu creio, Jesus. Arrebanha, Senhor, traz de volta aquela que desistiu no meio do caminho, aquela que desistiu de orar, aquela que desistiu porque acha que não vai dar certo. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, fortalece, Pai, fortalece e traz ânimo, Pai, traz ânimo, que possamos olhar para o Senhor, que possamos olhar para Ti, que é o nosso alvo, e saímos daqui certos, Pai, certos de que o Senhor está derramando uma bênção tal sobre cada lar, sobre cada família. Nós saímos daqui certos, Pai, que essas mulheres são revestidas de poder e autoridade. Nós saímos daqui certos, Senhor, que elas saem daqui sedentas e famintas pela Tua palavra, para exercerem em seus lares a posição que o Senhor deu a elas, a posição de honra, a posição, Pai, de direcionamento, de acolhida, de afeto, em nome de Jesus. E, Senhor, seja a cobertura espiritual sobre essas mulheres e sobre cada lar,
É o que eu te peço e te agradeço desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amados, a pastora Michele, ela trouxe um presente para vocês, para nós, né? E as meninas, os adolescentes, cadê a mim? Junto com a Adriele, quer falar? O Mateus, o Cássio, a Adri, cadê? Tá? Ali, a Adri, eles prepararam com muito carinho esse presente, essa lembrança. Então as adolescentes vão entregar para vocês. Então não saiam daqui sem entregar o seu presente. Amém? Cadê? Elas já estão distribuindo. Cadê? Tá, pode distribuindo. Pode distribuindo. Amém? Tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção na presença do Pai. Do início? Acolham essa palavra que você recebeu nessa noite no coração. Alimente e pratique, porque vocês vão ter uma semana gloriosa. Não sai daqui sem dar um abraço no seu irmão e na sua irmã. A nossa administração está funcionando durante a semana. Se precisar de nós, estamos aqui.